Sejam bem-vindos para a nossa última aula de Direito das Obrigações. Vão sentir saudades, né? Mas vamos lá para uns temas finais sobre o Direito das Obrigações que eu gostaria de tratar com vocês nesse nosso curso de extensão. Hoje iremos tratar sobre as obrigações alternativas e facultativas. São outras espécies de obrigações que existem aí nesse mundo aí das obrigações. Vamos lá. As obrigações alternativas são aquelas que, no momento da constituição daquela obrigação, do vínculo existente entre as partes, há previsão expressa no contrato, por exemplo, de múltiplas prestações em que a parte devedora poderá escolher para efetivar o cumprimento ou adimplemento daquela prestação. E ao passo que ela escolhe uma dessas prestações alternativas, ela extingue a obrigação e se livra das demais outras, certo? Então, por exemplo, temos um vínculo jurídico, um contrato, né, entre duas partes, em que o devedor ele se obriga a pagar um dinheiro para o credor ou dar um bem imóvel. Ele tem essa obrigação. Não é uma e depois a outra. Não é subsidiário. É uma obrigação alternativa. Eu posso escolher. O devedor ele tem o direito potestativo de escolher qual daquelas obrigações ele vai cumprir em benefício do credor, porque aquilo já foi previamente ajustado entre as partes, entendeu? Então, a primeira característica das obrigações alternativas é a escolha, certo? Na obrigação alternativa, a escolha da prestação a ser cumprida, em regra, cabe ao devedor, salvo se por acordo essa prerrogativa se estenda ao credor, passa a ser do credor, mas legalmente a escolha de qual obrigação alternativa será cumprida cabe tão somente ao devedor, em regra, mas pode ser acordado de maneira diversa, porque o direito das obrigações, o direito contratual, por exemplo, ele dá uma liberdade para as partes, desde que não contrarie a lei e aos bons costumes, de dispor diferentemente. Então, a primeira característica na obrigação alternativa é a escolha. Agora, em relação à impossibilidade de cumprir uma das prestações, aí que nós temos já algumas regrinhas que devemos observar. Por exemplo, se uma das prestações se tornar impossível o seu cumprimento por parte do devedor, ele ainda estará obrigado a cumprir uma das demais, uma das outras opções. Então, se eu tenho 3 opções para cumprir aquela obrigação alternativa, se uma se resta impossível do devedor cumprir, ele escolhe, mas uma se torna impossível dele cumprir, ele ainda tem que cumprir uma das outras 2, certo? Por outro lado, se a impossibilidade ocorrer sem culpa do devedor, essa obrigação se reduz à obrigação restante. Se tem 2 obrigações alternativas, uma se torna impossível, só sobrou uma, ele tem que cumprir aquela restante, não tem outra escolha, aí passa a não ter mais escolha o devedor, certo? Agora, se sem culpa do devedor todas as obrigações alternativas se tornam impossíveis, a obrigação é extinta por impossibilidade do cumprimento. Deu para entender essa cadeia de impossibilidade do cumprimento das obrigações, quando elas são alternativas e quando tem a prerrogativa do devedor de escolher qual se dará o cumprimento? Espero que tenha entendido. Importante salientar agora a diferença com as obrigações cumulativas. Até o próprio teor da palavra, né? Alternativa, cumulativa. Alternativa já remete à questão de alternância, de escolha. E cumulativo já traduz a ideia de junção daquelas obrigações.
Então, em uma obrigação cumulativa, por exemplo, anteriormente que eu dei o exemplo, se eu tenho que pagar ou entregar um bem imóvel, numa obrigação cumulativa eu terei que pagar a obrigação, dar o dinheiro, entregar o dinheiro, pagar e entregar um bem imóvel. Eu tenho que fazer os dois. É uma obrigação cumulativa. Eu tenho uma obrigação, por exemplo, de entregar um bem e de fazer uma obrigação, fazer algo em benefício do credor. Então eu tenho uma obrigação cumulativa, diferentemente da obrigação alternativa, que eu posso escolher uma dessas prestações, ao passo que o cumprimento de uma delas libera o devedor das demais. Entendeu? Alternativa, posso escolher qual obrigação eu quero cumprir. Cumulativa, eu tenho que cumprir todas aquelas que estão pré-estipuladas aí na obrigação, no vínculo jurídico entre as partes. Certo? Uma outra diferenciação se trata da facultatividade daquela obrigação. Nela, o devedor tem a obrigação principal de realizar uma prestação, mas tem a faculdade, a opção de liberar dessa obrigação fazendo outra coisa conforme acordado. Por exemplo, a dação em pagamento. Eu tenho uma obrigação de pagar certo dinheiro em favor do credor, mas caso eu não consiga, eu tenho uma opção, uma faculdade de entregar um carro no valor convencionado ali, no lugar daquela obrigação de pagar, certo? Então eu tenho uma faculdade que já é delimitada e prevista na obrigação por ambas as partes, que o devedor poderá se valer no momento do adimplemento, no cumprimento daquelas obrigações. Vamos já nos familiarizarmos com esses termos, né? Adimplemento, inadimplemento, obrigação de dar, de fazer, de não fazer, como elas se classificam. Vocês têm que pegar essas terminologias para poder aplicá-las depois no mundo jurídico, certo? A natureza dessas obrigações alternativas é unitária, que nós dizemos. Ou seja, existe tão somente uma obrigação, mas ela pode ser cumprida de várias formas diferentes ao critério do devedor, se caso assim não restar estipulado de maneira diversa. Então é uma obrigação só, mas tem uma diversidade de prestações que, quando o devedor escolhe uma dessas prestações, ele se libera das demais, certo? E uma vez feita a escolha dessa prestação, e essa obrigação é cumprida, essa prestação é cumprida, há a extinção da obrigação, do vínculo entre as partes, certo? Vamos a um exemplo, por exemplo, mais um exemplo. Um contrato que permite que uma dívida seja paga em dinheiro, ou em bens, ou em serviços. Se o devedor optar a realizar um dos pagamentos, as outras alternativas são excluídas, certo? É importante refletir aqui que as obrigações alternativas oferecem uma flexibilidade no cumprimento das obrigações. Ela ao ponto que a priori pode ser que não seja previsto de imediato obrigações alternativas no vínculo, aquele vínculo jurídico, mas que posteriormente as partes venham assim, se desejarem, acrescentar um aditivo, ou até de forma verbal mesmo, que tem validade jurídica entre as partes, o cumprimento diverso daquela obrigação, dando mais opções ao devedor, ao modo que ele possa cumprir a obrigação que foi estabelecida entre as partes, certo? Outro ponto que eu queria destacar com vocês é sobre as arras ou sinal, certo? As arras ou sinal é uma prática contratual muito corriqueira, ademais em questões de direito imobiliário, como por exemplo a compra e venda de um imóvel, em que uma das partes
notadamente o devedor, ele entrega a outra, no momento da celebração do contrato, um bem, por exemplo, pode ser dinheiro, um bem móvel, no caso, como evidência da celebração, é uma confirmação da celebração daquele negócio jurídico e até uma garantia para o seu cumprimento, certo? Então, por exemplo, um contrato de compra e venda de um imóvel, o comprador, que é o devedor, né, no caso, ele tem uma obrigação de dar, que é uma obrigação de pagar o dinheiro por aquele imóvel, né, ele é comprador daquele imóvel, ele entrega uma quantia, né, um percentual, por exemplo, de 20% daquele imóvel como sinal, como uma entrada ali, como uma forma de confirmar aquela relação e garantir aquela obrigação sob penas de algumas consequências que estudaremos, caso ele se torne inadimplente. Então, por exemplo, se ele desistir do contrato sem uma justa causa, ele perderá esse sinal em benefício do vendedor daquele imóvel. Ou, por exemplo, se o vendedor desistir, ele devolverá o sinal em dobro, certo? Mas vamos lá. A arras, ou sinal, ela tem duas funções primordiais, que é a confirmação do contrato, que confirma a celebração daquele contrato. Então, a partir do momento que o devedor entrega o sinal, ele comprova, ele confirma aquele negócio jurídico e ele garante o cumprimento daquele negócio jurídico também. Ele tem uma função de garantir o cumprimento da obrigação. Por exemplo, se o contrato for cumprido, as arras são devolvidas ou abatidas da prestação. Ou se uma das partes desistir do contrato, pode haver a perda desse sinal, dessas arras, ou devolvê-las em dobro, certo? Então temos, por exemplo, agora, arras confirmatórias. Elas têm o objetivo principal de confirmar a celebração do contrato, certo? E quais são as consequências das arras confirmatórias? Se caso uma das partes descumpra o contrato, a parte inocente tem o direito de pedir a execução daquele contrato, retendo a arras como parte do valor a ser compensado. Se a parte inocente resolver o contrato, pode fazê-lo, e dependendo de quem deu causa àquele rompimento contratual, terá consequências diferentes. Por exemplo, se a parte que entregou as arras resolver o contrato, ela perderá elas em favor da outra parte. E se for a parte que recebeu as arras que der motivo, ela devolverá em dobro, diferentemente das arras penitenciais, que tem uma função indenizatória, certo? Que a consequência, a principal característica, é permitir que ambas as partes tenham o direito de arrependimento, certo? Se a parte que desistiu do contrato for a parte que deu as arras, ela perderá em favor da outra. E se a parte que recebeu desistir do contrato, ela terá que pagar o dobro dessas arras para aquele que pagou, certo? Elas estão previstas no Código Civil entre os artigos 420 e seguintes, certo? No material, gente, eu deixo também várias indicações de livros para vocês lerem também, complementarem, se aprofundarem na matéria, certo? Então, nós chegamos ao fim desse curso de extensão sobre direito das obrigações. Espero humildemente que tenha sido produtivo para vocês e que vocês possam ter aprendido, colhido informações e aumentado o seu conhecimento a respeito do direito das obrigações, que é uma matéria ali abstrata, uma matéria de meio ali, mas que é necessária para poder entender os demais institutos do ordenamento jurídico. Espero que vocês tenham gostado e espero vê-los em breve em outras oportunidades. Fica aqui o meu agradecimento e o meu abraço. Muito obrigado.